Agora tá tudo ok aqui. O Pedro chegando. Muito bom, galera. Aí, então, e a atividade que a gente tinha para fazer? Como é que está o caminhar aí? Vocês conseguiram fazer? Eu vi que algumas pessoas já me procuraram pedindo ajuda com alguns tópicos. Hoje o César e eu tivemos uma conversa. E pelo que eu vi, vocês estão se esforçando bastante aí, né? Conseguiram implementar a busca de caminhos lá da nossa atividade? Entendi. E tem alguma dificuldade, Carlos, que você tá enfrentando, que você gostaria de conversar, compartilhar? O Pedro conseguiu, hein? É o cara que a gente tem que condenar. Não, que isso. Não tem nada de burrice, não. Bom, a ideia que eu tive quanto àquela atividade foi a seguinte: nós começamos a trabalhar com grafos, correto? E aí, nós percebemos que grafos nada mais são do que uma estrutura de dados muito próxima daquelas que a gente já havia trabalhado, que são as árvores. Então, não é tecnicamente tão difícil da gente implementar. O que muda? Muda o conceito, muda que agora a gente permite que existam nós irmãos, nós folhas conectados com nós internos, que existam ciclos, que existam vários caminhos que a gente pode percorrer para se chegar a um mesmo nó, a um mesmo elemento dentro da nossa estrutura de dados. Legal. Então é simples, né? Mais ou menos, né? Quando a gente coloca a mão na massa, a gente percebe que isso daí traz uma complexidade muito grande para as nossas tarefas. Então, aquela história de passar por várias vezes pelo mesmo caminho pode se tornar um problema muito maior do que a gente pode imaginar, porque a gente começa a ter repetições, ter laços recursivos que não param de executar nunca, a gente perde o controle quanto às estruturas que a gente precisa ter. Enfim, existe um pouquinho mais de complexidade associada às estruturas de grafos, né? Mas a ideia era basicamente essa, que vocês sofressem um pouco para entender como que a gente busca caminhos, para que hoje a gente discuta sobre os métodos de busca dentro das estruturas do tipo grafo, né? O material que a gente tem, ele é até um pouquinho grande, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, busca em grafos, né? Deixa eu salvar ele aqui pra gente. Aqui, TPRE, tá no EAD, aula grafos, caminhos, e eu vou postar ele lá já pra gente, né, no Moodle. Tem até um bocado de coisa aqui que a gente tem que trabalhar, tem que ver, mas a gente não precisa terminar hoje, a gente pode terminar na próxima semana sem problema nenhum. Vamos abrir o nosso EAD aqui. Então, habilitar a edição. Hoje é dia 15/9. Acabando, né? Nossas atividades. E eu aí estou agora colocando então o material para vocês. Vamos lá, finalizando aqui. Material da aula. Docs. IFCP. Beleza. Tá na mão então. Lá no Moodle tá o material da aula de hoje, para a gente conversar um pouco sobre estratégias mais eficientes, né, de buscas em grafos. E aí vocês podem facilitar a vida de vocês agora que vocês já sofreram um pouco. Quanto à atividade, eu havia pedido que vocês finalizassem até hoje, né?
Mas, se vocês analisarem lá no nosso Moodle, eu não coloquei a área de submissão. Então, eu vou pôr a área de submissão agora, para que vocês possam enviar até o final do dia de hoje as tarefas que vocês fizeram sobre o grafo que eu propus para vocês. Vamos lá, então, vou colocar aqui data limite hoje até as 23h59. Opa, o mouse ficou doidão aqui. Legal. E aí a gente pode trabalhar, então, agora com os próximos caminhos. Bom, acho que é isso, né? Ah, tá. Tinha uma coisa que a gente tinha deixado aí em aberto para conversar hoje, né? Lá no nosso Moodle, a gente tinha uma consulta pública aí, né? Sobre como que a gente faria as nossas avaliações. E aí a primeira proposta era que a gente fizesse 1, 2, 7, né? Dando ênfase para o URI, né? Com 7 pontos. Participação com 1 ponto e a atividade dos materiais com peso 2. E a outra opção era participação peso 1, atividade dos materiais 3 e exercícios do URI 6. Vamos dar uma olhada nas respostas aqui. Nós tivemos, então, 12-9 falando para a gente fazer o URI com peso 7. Então é isso aí que a gente vai manter, beleza? O URI tem peso 7, então, para a nossa avaliação. Chegamos a um consenso quanto a isso. Eu precisava passar o resultado para vocês. Bom, eu tô gravando a aula aqui, depois vocês vão poder ver também que eu acabei abrindo aqui para ver a pontuação, aí fica registrado. Então, beleza, vamos lá. Vamos compartilhar a tela com vocês aqui. Todos veem a minha tela já? Legal, vamos lá. Bom, então falando sobre grafos, nós vimos qual é o formalismo, né, para construir um grafo. Isso a gente também descreve como a representação formal. Então, quando você quiser descrever um grafo, você vai dizer que ele é um grafo G que tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. E cada vértice une cada aresta vai unir 2 vértices, né? Então nós temos aqui E é um UV, que significa que liga o vértice U ao vértice V. A gente chama de arestas. Bom, isso tudo a gente viu, né? Número de vértices, número de arestas, ordem do grafo, quando ele é regular, quando ele não é. Vimos a construção de uma matriz de adjacência para indicar quando que a gente tem arestas ligando 2 vértices. Vimos alguns conceitos como grafo completo, o que é um ciclo, um laço, grau do vértice, o que significa um grafo 4 regular. Tudo isso são conceitos que a gente tem que ter na nossa mente, né? E aí, trabalhamos um pouco na construção disso. Então, eu dei atividade para que vocês pudessem colocar em prática uma implementação do tipo grafo, e vocês fariam o TAD de vocês da forma como vocês acham mais necessário, né? Mais justo. Eu deixei aqui um exemplo que a gente pode se inspirar para construir o nosso, que basicamente diz respeito a um grafo. Ele deve ter a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e uma matriz de adjacência. Então, a matriz de adjacência é quem vai dizer para a gente quais são as arestas que existem. Aqui tem uma função de inicialização do grafo, né? Só colocando 0 em todas as matrizes, em todas as células da matriz. E aí, para inserir uma aresta, como que a gente faz, né? Então, a gente vai lá e coloca uma informação 1 na linha coluna, que representa os vértices da linha e da coluna, indicando que existe uma aresta que liga eles. Como que a gente remove também, né? Basta a gente ir lá e atribuir 0 para essa posição. Vimos a implementação dinâmica, como que ela pode ser idealizada, com uma lista de adjacências, né, que diz para a gente uma lista de arestas que incidem neste vértice do nosso vetor aqui, no vertical, que nada mais é do que a representação de matriz, mas é uma representação de matriz eficiente, né?
Quando a gente não tem listas aqui, significa que a gente não tem arestas que incidem neste vértice. Caminhos, né? Finalizamos a nossa aula falando sobre caminhos, como a gente encontra, como é um ciclo. Aqui tem uma função para a gente identificar a existência de um caminho, ou seja, aquele caminho que passa por todos os vértices, né? Se você consegue chegar de 6A até 8A, por exemplo, significa que existe um caminho, então ele vai passar pelos vértices do caminho e chegar ao destino que a gente propôs. Mas aí a gente vai então entrar no conceito de buscas, né? Quando a gente trabalhou com buscas, eu deixei vocês usarem a criatividade de vocês. E pelo que eu vi, bastante gente explorou aí essas possibilidades, conseguiu chegar longe, a ideia foi boa. Mas existem técnicas que facilitam o nosso trabalho. Então, um algoritmo de busca ou varredura em grafos, como a gente costuma ver, é um algoritmo que visita todos os vértices de um grafo andando pelas arestas de um vértice a outro. A ideia da busca é percorrer o grafo inteiro e falar, olha, eu consigo chegar em todas as possibilidades. Se eu trombar com o meu destino no meio desse caminho, aí eu posso então dizer que eu encontrei determinado vértice. Se não, eu vou percorrer todos os elementos ou todos os vértices que o meu grafo tem e vou entregar uma resposta dizendo que não, eu não encontrei o elemento-chave que eu estava procurando. A primeira estratégia que a gente tem que ver, que é interessante, é a busca em profundidade, né? Ou a Depth First Search. Nessa busca, ela é feita levando em consideração aquela ideia que a gente já viu em árvores, né? O conceito de profundidade. E aí isso diz que a gente tem que ir o mais longe possível antes de atacar as vizinhanças. Então a ideia é tentar chegar o mais longe possível por um caminho. Eu seleciono um caminho e tento chegar o mais longe possível. Bom, como objetivo é visitar todos os vértices, né? E aí a gente numera a ordem em que eles foram descobertos. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar um exemplo aqui. Saindo então do nosso vértice V, a partir do V encontramos um primeiro vértice adjacente e a gente chama a função recursivamente, tentando encontrar todos os vértices que estão a partir desse primeiro adjacente. A gente utiliza, então, um vetor chamado lista visitados, que serve para garantir que a gente só faça uma visita, que a gente não entre em repetições. Então, basicamente, o que a gente tem para fazer aqui é o seguinte: aqui tem uma matriz de adjacência, que representa este grafo aqui, ou seja, eles são similares, né? A gente tem o mesmo grafo representado em duas formas diferentes. E a gente parte, então, do vértice 0 e analisa, quem é o adjacente de 0? Bom, o adjacente de 0 é 1. Então, a gente constrói uma lista aqui de adjacentes, né? Que vai indicando para a gente quem é o adjacente que a gente conseguiu acessar. Então, o primeiro vértice que a gente acessou foi o 0, né? Depois disso, a gente descobre que o 1 tem duas possibilidades, a possibilidade do 2 e a possibilidade do 3. Nesse momento, a gente não tem pesos aqui, né, nas nossas arestas. Então, basta escolher qualquer um dos dois caminhos, sem problema nenhum. Por exemplo, como a nossa estratégia é sempre ir o mais distante possível, a gente vai ignorar os outros vizinhos, né, os outros adjacentes, incidentes, e buscar somente um deles. Se a gente tivesse pesos associados, a gente poderia tentar buscar o menor caminho. Então vamos dizer que aqui no 2 é 7 e aqui é 9. Então a nossa busca poderia optar em quem tem o menor caminho e partir para o 2. Ou optar por quem tem o maior caminho e partir para o 9. Enfim, depende da sua heurística, né? Mas, como a gente não tem, então qualquer um dos dois podem ser selecionados. Por ordem aqui de armazenamento, a gente tem o 2 primeiro. Então a gente vai partir para o 2 e fazer o mesmo papel, a mesma tarefa. Então, olha lá, a gente acessou o 0 e foi para o 1, do 1 para o 2 e do 2 para o 3, né? E aí, chegando ao 2, a gente só tem um caminho. Então a gente não tem muita escolha, a gente só tem o 4. A lista de adjacentes, né, do vértice 2 é o 4. Então o próximo passo é ir lá e marcar. Olha, eu acessei o vértice 4 no meu
quarto movimento. Então, aqui nesse vetor de visitados, a gente consegue identificar qual é o caminho que a gente percorreu. Basta a gente analisar assim, né? Ó, olha, o primeiro foi o índice 0, o segundo foi o índice 1, o terceiro foi o índice 2, e o quarto acessado não foi o índice 3, foi o índice 4. Então a gente sabe quais são os vértices que a gente acessou pela ordem ou pelo valor que estão armazenados no nosso vetor de elementos visitados, de vértices visitados. Bom, isso daqui é uma sugestão, tá? Não necessariamente a gente precisa fazer dessa forma. Você pode utilizar uma outra estrutura, desde que você consiga garantir que a busca está sendo feita em profundidade, ou seja, tentando chegar o mais longe possível. Chegando em 4, então a gente vê que a nossa lista de adjacentes só tem um elemento, que é o 1. O 1 já foi visitado. Então o que acontece é que ele identifica que o 1 já foi visitado porque ele está lá no nosso vetor de visitados, no índice 0. E quando a gente descobre isso, não faz sentido a gente continuar e entrar no 1 para fechar um laço, né? Para fechar uma repetição desnecessária. Nessa situação, então, o que acontece é que a gente precisa achar um outro caminho. E como que a gente acha esse outro caminho? Neste momento, é lançado mão de uma estratégia do tipo backtracking, né? Então ele vai voltando a pilha de recursões, porque como ele não chegou ao final da execução, ele para e aí ele volta naquele momento em que a gente tem outra possibilidade que ainda não foi explorada. Isso a recursão faz automaticamente, né? Então, neste momento aqui, quando a gente estava no vértice 1, ele tinha duas possibilidades. A possibilidade 2 e a possibilidade 3. Legal? Bom, o que acontece é que a gente vai criar duas chamadas recursivas, porque nós temos duas possibilidades. Então, a primeira chamada recursiva, que vai lá para a nossa pilha, vai ser a chamada de 2. Beleza? E depois vai ser a de 3. Bom, nessa situação, quem vai ser executado primeiro? Vai ser quem está no topo da pilha. Então ele vai executar primeiro a chamada do 3. Mas poderia acontecer o contrário, que foi como a gente executou, né? Na nossa pilha, ele armazena primeiro então o 3 e depois o 2. Só que aí eu identifiquei que seguindo pelo caminho do 2, depois do 2 eu encontrei o 4, e no 4 só tinha a possibilidade de ir para o 1, mas eu não visitei todos os vértices do meu grafo, eu descubro que o 2 ele não vai me servir mais. Então nessa hora isso é desempilhado e o elemento 3 é então selecionado para ser conduzido, né? Então aí a nossa busca em profundidade explora o segundo caminho que o 1 tinha, que é o vértice 3, que ainda não foi visitado. Então, fazendo isso, nós descobrimos, vamos lá, que como um já foi visitado, a pilha de recursão ela é desmontada, né? A recursão volta até que a gente chegue então à possibilidade do 3, que ainda não foi visitado. E olha só que legal, no índice 3, né, 0, 1, 2, 3, a gente está com 0 lá, significa que a gente ainda não marcou qual foi o passo ou qual foi o movimento que a gente fez para poder chegar neste elemento. Então, depois ele dá mais um passo e encontra o 3. E lá no 3 ele descobre que existem dois caminhos. O caminho do 0, que era a nossa origem, e o caminho do 4. Nesta situação, o que acontece é que os dois já foram visitados, porque os dois já estão marcados lá no nosso vetor de visitados. Como eles já estão marcados no nosso vetor de visitados, a gente não tem mais caminhos para seguir. A pilha de recursão deve voltar então. Mas como a gente percebe que não tem mais vértices para visitar, a gente chega ao fim. Então essa busca em profundidade, ela tentou buscar o mais longe possível e passar por todos os vértices, né? Então ela ignora as vizinhanças e parte por um caminho até chegar o mais longe possível. Imagina que a gente tem então bastante vértices em um grafo, com bastante arestas. Assim. E aí,
Se a gente quer partir de uma origem, qualquer que seja, vou mudar aqui a nossa corzinha. Se a gente quer partir de um vértice origem, aqui, por exemplo, e a gente vai utilizar uma busca em profundidade, ele toma um caminho qualquer e aí ele ignora, por enquanto, as vizinhanças. Mas elas não vão ser esquecidas no processo. Elas vão ficar lá na nossa lista de adjacentes, né? Que a gente pode entender na prática como as chamadas recursivas vão ficar engatilhadas e ele vai dar prioridade para uma delas. Então, a busca em profundidade, ela tenta ir o mais longe possível antes de explorar as vizinhanças. Como que a gente pode pensar em implementar uma busca em profundidade, então? A gente deve manter um contador que descreve qual a profundidade dessa busca. Então, no nosso exemplo aqui, se a gente voltar, tem uma situação que a gente não conversou, que foi no último passo, o zero aqui, ó, do nosso índice 3, ele foi marcado com 3. Por quê? Porque lembra que a gente desfez a nossa pilha recursiva? A gente chegou a um ponto que não dava para caminhar mais? Então aqui não seria o quinto passo, o quinto movimento. Isso indica que para você chegar neste vértice 3 aqui, você precisa apenas de 3 visitas. A visita do 0, a visita do 1 e a visita do 3. Então, olha só que interessante, né? Nessa chamada recursiva que existia no 1, então do 1 nós estamos no 1. Para a gente partir tanto para o 3 quanto para o 2, nós tínhamos que para chegar no 1, eu utilizei 2 visitas. Então eu parti do 0, passei pelo 0 e pelo 1, 2 visitas. Então as chamadas recursivas, elas vão ter como parâmetro o valor de 2 mais um movimento. Porque a gente está acessando este adjacente, né? Esse vértice que tem uma aresta ligado. Então, por isso que aqui, tanto para o 2 quanto para o 3, o meu valor do movimento vai ser o valor 3, que indica que para eu chegar nessas vizinhanças aqui, a minha chamada recursiva está indicando que eu preciso apenas de 3 acessos, ou seja, passar por 3 vértices apenas. Por isso que quando a gente está fazendo esse movimento aqui, lá no último vértice, a gente viu que não tinha caminho, em vez dele pegar o 4, somar mais um e falar, eu precisei de 5 movimentos para chegar aqui no índice 3, né, que é o vértice 3, o que ele faz, na verdade, é pegar a chamada recursiva que estava engatilhada, e nela estava descrito que a gente precisaria de mais um movimento depois do segundo. Por isso que o nosso vértice 3 ficou com o valor 3 aqui no nosso vetor de visitados. Então, isso daí descreve para a gente qual é a profundidade do vértice. Eu posso entender que o 0 ele tem profundidade 1, o 2, desculpa, o 1 tem profundidade 2, o 2 tem profundidade 3, o 3 tem profundidade 3 também, e o 4 tem profundidade 4. E aí a estratégia é a seguinte, né? Selecionar um vértice inicial, marcar o vértice atual e visitar os adjacentes. Só isso. Sair buscando quais são os adjacentes que eu posso explorar. Repetir isso recursivamente garante que ao encontrar um adjacente, ele visite o adjacente e depois olhe os demais. Então a gente descreve assim o conceito de profundidade. Por isso que essa busca é a busca em profundidade. Mas a gente tem também a busca em largura. Na busca em largura, o que acontece é o contrário. Então, primeiro a gente vai analisar as vizinhanças e depois a gente vai dar um passo a mais na profundidade. E aí a gente tem uma estratégia diferente daquela que a gente viu acontecendo na busca em profundidade. Então, vamos dizer que a gente tem aqui vértices de um grafo. E aí, quando eu quero fazer uma busca a partir de um desses vértices quaisquer que tem mais do que uma possibilidade, como por exemplo, esse daqui é o meu inicial, e eu sei que ele tem 3 possibilidades, antes de eu caminhar para o outro vértice mais adiante, eu preciso passar por todos os adjacentes primeiro. Então a busca em profundidade, ela vai por um caminho até encontrar uma barreira. A busca em largura,
ela vai por todos os adjacentes até que ela feche todo mundo, e aí sim ela deu um passo a mais na profundidade. E a ideia aqui é quase a mesma, né? Só que a gente muda um pouquinho, que é marcar todos os vértices como não visitados inicialmente, óbvio, e aí a gente utiliza uma fila que vai auxiliar a gente na ordem das visitas. E ela vai lembrar para a gente o percurso em nível que a gente fazia nas árvores. Lembra que a gente utilizava uma fila auxiliar para poder descrever para a gente quais são os níveis da árvore? Então a gente tinha uma árvore que tinha mais de um nível, vamos dizer assim, isso é uma árvore, todo mundo consegue visualizar que é uma árvore, nitidamente é uma árvore. Opa! E quando a gente quer fazer uma busca em nível, que é aquela busca que a gente faz o seguinte, né? Primeiro analisa este nível, depois a gente desce e analisa este nível. Então, para isso, a gente utilizava uma fila auxiliar, que a gente colocava todos os filhos deste elemento nessa fila e ia processando a fila. A ideia nos grafos aqui é a mesma. Então, a gente tem lá uma fila auxiliar que vai armazenar, olha, primeiro, quem é o nosso vértice de partida? Vamos partir do zero, então. E a gente diz que, olha, a gente precisou de um movimento para acessar o nosso vértice zero. Legal. Agora a busca em largura, ela faz o seguinte, ela leva em consideração qual é o elemento que vai ser processado na fila. Então ela desenfila, né? Ela tira esse elemento da fila e o processa. Quando ela tira da fila, significa que ela já visitou ele e que ela já pode partir para o próximo elemento. Então a ideia aqui é o seguinte: tira o zero da fila que iniciou, pega os filhos, né? Se a gente pode chamar assim, lembrando de árvores, mas na verdade são os adjacentes agora, e coloca esses adjacentes para serem processados. Então ele vai lá para a nossa fila. E olha só que legal, como eu acessei ele com o segundo movimento, ele foi marcado lá com o segundo movimento. Então olha o nosso contador de profundidade, o nosso contador de movimentos, né? De qual é o custo para chegar nesse vértice. Eu tenho um custo 2. Bom, a partir daí, o processo se repete. Eu tiro um elemento da fila e pego todos os adjacentes dele e coloco também nesta fila de processamento. Então eu tenho aqui, primeiro entrou o 2 e depois entrou o 3. Legal? Aí eu vou remover o elemento mais antigo da fila. E olha aqui que legal, quando ele faz isso, ele já marcou os dois elementos adjacentes ao vértice que eu estava trabalhando, que era o 1, como de custo 3. Então, para acessá-los, eu preciso de 3 movimentos, né? De 3 vértices. O 0, o 1 e aí o 2 ou o 3 para chegar neles. Então, removendo o elemento 2, que é o mais antigo, que entrou primeiro na nossa fila, nós vamos continuar o processo. Então, quem é o adjacente a ele? É o 4. Então, o 4 entra na fila. E agora o elemento mais antigo é o 3. É ele quem vai sair da fila. Então a gente para a execução aqui, ó, que é na busca em profundidade, ele continuaria, né, no 4, mas agora a gente tem que dar prioridade para quem é o elemento mais antigo da nossa fila, que é o 3. Então ele volta para o 3, coloca na fila de processamento todos os elementos que são adjacentes ao 3. Só que no caso, a gente tem que adjacente ao 3 é o 0 e o 4. E o 4 já está na fila, né? Então ele não precisa entrar. Então, nessa situação, ele retoma. Então, olha lá, só indicando, né? Que é o 0 e o 4. Mas o 0 já foi processado. E aí o 4 já está na fila. Então ele vai ser processado neste momento. Aí ele remove o elemento mais antigo da fila, que é o 4, e busca quem são os adjacentes ao 4. Quem é adjacente ao 4? É o 1. Mas o 1 já foi processado, ele já foi visitado. E para chegar nele, a gente tem um custo 2. Então a nossa fila se torna vazia. E esse é o ponto de parada, esse é o critério de interrupção do nosso algoritmo, quando a fila se torna vazia. Fila vazia significa que todos os vértices já foram visitados. Isso significa que a gente chegou ao fim de execução. E aí a gente tem, então, qual é o custo para se chegar em cada um dos vértices de acordo com uma busca em largura.
Então, para o índice 0 aqui, eu tenho o custo 1. Para o 1, eu tenho o custo 2. Para o índice 2 e para o índice 3, eu tenho um custo 3 também. E para o 4, eu tenho um custo 4. Olha só, o resultado acabou sendo... o mesmo, né? Então a gente descobre que tanto na busca em largura quanto em profundidade, a gente chega no resultado. A gente encontra da mesma forma. Em alguns grafos vão ter resultados diferentes, mas o custo vai estar sempre associado ao ponto de origem, né? Então, nestas situações, como nesses grafos apresentados aqui, nós não teremos diferença dos resultados. A diferença está na estratégia de busca dos elementos dentro do nosso grafo. Então, essas são as buscas em largura e em profundidade, que vão ajudar vocês bastante a fazer buscas dentro dos elementos que vocês implementaram na nossa atividade. E aí tem um conceito legal, que é o caminho hamiltoniano. Um caminho hamiltoniano é um caminho que permite passar por todos os vértices de um grafo, qualquer que seja esse grafo, não repetindo nenhum caminho entre U e V. Então, se eu quiser dizer que existe um caminho hamiltoniano entre um grafo, eu preciso ter uma possibilidade, eu preciso ter um caminho que passa por todos os vértices sem que haja repetição. Caso esse caminho seja possível, ele descreve um ciclo e é determinado, então, um ciclo hamiltoniano. Então, se eu partir de um ponto, passei por todos os vértices do meu grafo e consegui retomar ao meu ponto inicial, eu consegui fechar um ciclo. E a gente chama de ciclo hamiltoniano, porque a gente não precisou repetir nenhuma passagem para poder chegar ao ponto de origem. E quando a gente tem um ciclo hamiltoniano, a gente tem um grafo hamiltoniano. Isso é um conceito muito explorado, tá? Em todos os lugares que vocês podem ver grafos, vocês vão ver falando sobre caminhos hamiltonianos, ciclos hamiltonianos, grafos hamiltonianos, e aí a gente precisa entender que isso, na verdade, diz respeito a passar por todos os vértices, voltar para a origem, sem que a gente repita nenhuma passagem, nenhum processo. Vou ver aqui. E aí, a gente entra também no algoritmo mais famoso de busca em grafos, né? Que é o algoritmo de Dijkstra, ou Dijkstra, ou da forma como você queira chamar, mas inicialmente eu acredito que o nome originário lá da onde ele veio, acho que polonês, não lembro de onde ele era, mas eu vi que a pronúncia a gente fala super errado, que é Dextra, na verdade. Mas, enfim, né? Fica aí pra gente. É Dijkstra, acho que é. Então fica aí pra gente falar como a gente queira, né? Ele calcula o caminho de custo mínimo entre vértices de um grafo. Então aqui não basta a gente buscar quais são os custos para se chegar em determinados vértices do nosso grafo. O Dijkstra, como a gente chama, ele busca qual é o menor custo que eu posso ter para chegar em determinado vértice. Então ele sai comparando todos os caminhos possíveis e analisa como que a gente chega sem gastar menos, gastando menos, né? Então, com o menos esforço possível, eu chegar nesse vértice que eu estou selecionando. É um algoritmo que foi proposto em 1959, então bem antes da gente entender o que é computação e programação, já existiam discussões sobre como encontrar caminhos de forma eficiente. E ele parte do princípio que, escolhido um vértice como raiz da busca, o algoritmo calcula o custo mínimo deste vértice para todos os demais vértices do grafo. Essa é a ideia. Então, ele sempre vai analisar o caminho para todos os vértices de acordo com o ponto que ele está. Considerado simples e de alta performance. Então, não é difícil, apesar do nome assustar, apesar da gente ouvir falar muito mal dele, mas não é difícil da gente implementar. Só que ele não lida bem com arestas com valores negativos. Então, como a gente está fazendo cálculos, né, de caminhos e comparando caminhos, quando a gente tem um grafo que permite que a gente tenha valores negativos, pode não ser de distância, né? Porque distância dificilmente a gente vai ter um valor negativo. É impossível que a gente tenha um valor negativo. Mas pode ser
um grafo que fale sobre alguma outra coisa, sobre um custo monetário, sobre um custo computacional, sei lá, baseado em algum outro fator. Enfim, sempre que você tiver um valor negativo, você não pode contar com a eficiência do Dijkstra. E ele parte de uma estimativa inicial para o custo mínimo e vai sucessivamente ajustando as estimativas. Ah, mas quem que dá essa estimativa inicial? Bom, a estimativa inicial é a mais trivial possível, né? A gente pensa no infinito. Então a gente faz um define de um valor muito alto, isso é um 9, isso é outro 9, esse é outro 9, tem que ir traduzindo, tecla SAP, né? Então a gente parte de um valor constante chamado infinito, que a gente descreve como o maior valor possível, que deve ser maior do que qualquer outro caminho que a gente tenha, muito maior do que qualquer outro caminho que a gente tenha, e a gente chama isso de infinito e atribui este valor para as distâncias de todos os vértices para o vértice de início. Então, partindo de S, eu sei que para chegar em S, o custo é zero. Só que para chegar em U, V, X e Y antes de eu processar, é muita coisa. Então eu sei que vai ser um valor muito alto, é um valor infinito. Então atribui o valor zero à estimativa do custo mínimo do vértice S e infinito às demais estimativas. Atribua um valor qualquer aos precedentes. O precedente de um vértice T é o vértice que precede o T no caminho de custo mínimo de S para T. O que significa isso? Bom, significa o seguinte: para eu sair de S e chegar a V, por quem que eu passo? Eu passo por U, W, X, K, mas o último que eu vou passar é o M. Então eu sei que o precedente de U vai ser o M. Então é isso que isso daqui indica, né? Quem é o vértice que me trouxe até o U? Isso a gente tem que armazenar também. É uma estratégia, né, de implementação do Dijkstra que facilita o nosso trabalho. Enquanto houver vértice aberto, aberto significa que a gente não processou ele ainda por completo. A gente vai fazer essa etapa aqui, né? Ó. Seja K um vértice ainda aberto, cuja estimativa seja menor dentre todos os vértices abertos, fecha o vértice K, significa processa ele, e para todo vértice I ainda aberto que seja sucessor de K, faça soma a estimativa do vértice K com o custo do arco que une K a J, e caso essa soma seja melhor que a estimativa anterior, a gente substitui e fala que este custo é um custo menor do que o que a gente tinha. Nossa, confuso, né? Vamos entender como é que funciona isso na prática? Então a gente tem aqui, ó, um vértice fechado, se já foi obtido um caminho de custo mínimo do vértice raiz até ele. Então assim que a gente define. Quando a gente define um caminho de custo mínimo do S até qualquer um dos vértices, a gente pode dizer que esse vértice já está fechado, a gente já descobriu qual é o menor caminho entre ele. Se não, ele é dito um vértice aberto. E como que eu sei se ele está fechado ou está aberto? A partir do momento que eu processo ele. Então, a partir do momento que eu processei ele, eu sei que nenhum outro caminho vai me trazer de forma mais rápida ou menos custosa até este vértice que eu estou analisando. Então, vamos lá, né, para a gente entender no passo a passo. Aqui a gente tem um grafo, que ele é um grafo direcionado, né? Ele tem orientação e ele tem pesos. Então, esses pesos podem ser entendidos como distância ou custo para existir uma ligação entre dois vértices, né? Para existir uma aresta. Inicialmente, então, a gente coloca infinito para todas as distâncias a partir de S e zero para dizer que o S sai dele para chegar nele mesmo, qual é o custo, né? A partir disso, então, o algoritmo analisa quem são os adjacentes do S. A gente pensa aqui que existe uma busca mais ou menos parecida a uma busca em largura, né? Então eu tenho aqui, ó, para chegar a U, o meu custo é 10. Então eu venho no U e coloco que a estimativa é 10. E por onde eu vim? Bom, eu vim por S. Olha só, então eu estou em S e quando eu chamo os meus adjacentes, quando eu chamo os vértices que têm arestas que me ligam, eu passo o meu valor, o meu conteúdo como parâmetro também. Então eu marco lá, tanto para chegar a U quanto para chegar a X, eu estou em S. Então para chegar a U e X eu passo por S,
E o custo é o peso das arestas. Para U é 10 e para X é 5. Bom, legal, então eu processei S. S é fechado agora. Eu saio de S e vou para o próximo. Mas quem é o próximo? Neste momento, o algoritmo de Dijkstra ele analisa que X é o menor caminho dentro das possibilidades, né? O próximo passo que eu tenho é analisar qual é o menor valor que ainda está aberto. O S não conta mais porque ele já foi fechado. E aí eu analiso que o menor caminho, o menor custo é o 5. Então eu vou agora levar em consideração o vértice X. Próximo passo, então, eu pego o X, seleciono ele, chamo ele de vértice fechado agora, porque agora eu estou processando ele. E a partir deste momento, eu analiso quem são os adjacentes a X. Eu tenho o U, o V e o Y. Bom, o X ele tem um custo 5. Para chegar a U, eu tenho um custo 3, correto? Só que isso daqui, ele vem acumulado. Então eu já tinha 5 e para chegar a U, eu tenho 3. Então eu somo com o valor que eu já tenho e descubro que o meu valor é 8. Que legal. Só que o U tinha valor 10. Lembra que a gente tinha descobrido que o valor era 10 do custo para chegar a U. Neste momento, eu acabei de descobrir que existe um valor menor. Passando por X, eu consigo chegar em U com 8 só. Então ele vai lá e substitui o valor de U pelo valor menor, pelo valor 8. O próximo vértice que tem incidência aqui é o V. E o V tem um custo 9. Só que eu já venho com 5. Então 5 mais 9, 14. Como o V não tinha nenhum valor, era infinito, então eu coloco 14. Ele substituiu o infinito por 14. E como eu estou em X, eu digo que para chegar a V, eu preciso sair de X para ter esse custo de 14. O próximo é o Y, que tem custo 2. Como eu já vinha com 5, 5 mais 2, 7. Então ele vai lá em V e coloca o valor, ou em Y, perdão, e coloca o valor 7 e indica que vindo de X para chegar a Y, eu tenho um custo 7. Analisado todas as possibilidades, todos os adjacentes, eu posso partir então para a próxima etapa, que é identificar quem tem o menor custo para que eu possa trabalhar. Neste momento eu vejo que quem tem o menor custo é o Y, com custo 7. Então é ele que eu vou levar em consideração no próxima iteração. Legal, selecionei o Y e vejo que os adjacentes de Y são V e S. S já foi fechado. S tem uma flag lá que já está dito que já foi processado, então ele é um vértice fechado. Eu não vou mais trabalhar com ele. Mas o V, ele não foi ainda fechado, então a gente pode considerar e ver se vale a pena ainda alterar o valor dele. Então, eu estou em Y. Para chegar a Y, eu tenho um custo de 7. E para chegar a V, eu tenho um custo de 6, o que me dá, então, 13. E o V tinha um valor de 14, mas eu acabei de descobrir que vindo por Y, eu consigo chegar com 13. Então este valor vai ser substituído por 13 e o X vai sair daqui. E eu vou dizer que não, é mais rápido chegar por Y. Então o Y vai ser o precedente e o custo para chegar em V a partir de Y é 13. Olha lá. Então a gente tem que o nosso valor de V também foi alterado, foi recalculado e existe um caminho menor do que aquele que eu já havia encontrado. Como o Y foi fechado, eu tenho que partir agora para o próximo vértice que está aberto ainda. Então eu tenho S, X e Y fechado. E eu tenho U e V que não estão fechados, que estão abertos. Quem tem o menor valor entre eles é o U. Então eu vou partir para o custo de menor valor que eu tenho na minha tabela. Seleciono então o U e faço a mesma coisa. Olha, com quem eu tenho incidência? Eu tenho com V, eu tenho com X. Só isso. Então eu vou analisar. X eu não posso mexer, porque ele já está fechado. Mas o V ainda não foi fechado. E para chegar ao V, eu tenho aqui então 8, que é o meu acumulado, mais 1. 8 mais 1 dá 9. E o meu valor de V era 13. Então eu descobri que passando por U, o meu caminho para chegar a V é menor ainda. Aí então eu vou lá e atualizo o meu V. Então de 13 vai para 9 e o Y vai sair daqui e eu vou dizer que agora é o U o melhor caminho para que eu chegue a V. Com o V fechado, né, o U fechado, perdão,
a gente parte para o próximo vértice que ainda está aberto, com o menor custo. No nosso caso, só sobrou o V fechar aberto. Então a gente analisa ele. Mas o V, ele vai ter incidência com todos os outros vértices que já estão fechados. Então a gente não tem mais o que fazer. Dessa forma a gente chega ao fim da execução. Então a nossa parada, o critério de parada do nosso algoritmo é quando a gente tem todos os vértices do grafo fechados. Se você percorrer uma flag, verificar que ela está marcada como fechada para todos os vértices, ou ter uma outra estrutura que armazena quais são os vértices que já foram fechados. Ah, eu fechei S, fechei U, V, né? Fechei X, fechei Y e fechei U. Oh. Então eu sei que não tem mais vértice, todos eles estão fechados. Assim eu chego ao final da execução do algoritmo de Dijkstra. E nessa etapa a gente percebeu que ele foi recalculando os valores assim que ele descobria um caminho mais rápido para chegar. Aí agora a gente entende essa tabela, né, gerada pelo Dijkstra da seguinte forma. De S até V, qual é o caminho que eu tenho? Então eu estou saindo de S e quero chegar ao V. Para eu fazer isso, tem várias possibilidades, né? Então, a menor possibilidade é eu olhar lá em V. Olha, o custo mais rápido para chegar em V é vindo por U. Então eu olho, legal, eu vou para U. U, para chegar nele, o caminho mais rápido que eu tenho é por X. Então eu vou olhar o X. O X indica para mim que o caminho mais rápido para chegar a ele é por S. Então eu sei que o caminho agora que eu devo seguir é S, U, X. E aí sim a gente chega a V. S, U, X, V. E eu tenho um. Oh, U não, né? Desculpa. Fazendo o contrário aqui. Do V eu venho para o U. Do U eu tenho para o X e do X para o S. Então o caminho é S, X, U, V. Este é o caminho que me leva a V com o menor custo associado. Este custo é um custo 9. E aí, assim, com essa tabela, eu encontro as distâncias e o custo mínimo para qualquer vértice. Se eu quero saber a distância, isso aqui é uma tabela partindo de S, tá? Se eu quero saber a menor distância para Y, basta eu olhar o precedente de Y, é X. Olha, o precedente de X é S. Então, o melhor caminho é S, X, Y. E aí eu chego com um custo 7. Então, assim, depois que a gente faz esse cálculo, né, e monta a tabela de estimativas e precedentes, a gente consegue encontrar caminhos de forma bem mais rápida. Bom, aqui a gente entra já num outro conceito de árvore de espalhamento mínimo, que diz respeito a, dentro de um grafo, existe uma árvore que descreve o grafo descartando aquelas arestas que vão criar laços. Então, quando a gente pensa que existe uma forma da gente representar um grafo sem laços, a gente está falando de uma minimum spanning tree, ou seja, uma árvore de espalhamento mínimo. Enfim, a gente vai aprender isso daqui na próxima aula, porque senão gera muita confusão e a gente já tem aí 3 algoritmos para trabalhar, né? Tanto a busca em profundidade, quanto a busca em largura, e quanto o algoritmo de Dijkstra, 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 sei lá como você queira chamar. Então, na nossa série de grafos, né, esses algoritmos são talvez os mais conhecidos de buscas e ficam aí agora disponíveis para que vocês possam utilizá-los e implementá-los. Tecnicamente eles não são difíceis, né? Vocês viram que tipo, o Dijkstra ele é extremamente fácil da gente entender e ele não é complexo, né? Não é confuso. A estratégia é montar aquela tabela, né, de precedentes estimativas e aí a gente consegue ter depois uma análise bem mais refinada. Enfim, a gente só vai conseguir encontrar dificuldades de implementação colocando a mão na massa, né? Então, para que a gente possa fazer isso, a gente já tem um problema, que foi o problema da nossa atividade da semana passada,
e vocês podem então implementar o algoritmo de Dijkstra para poder encontrar os caminhos dentro deste grafo que vocês construíram na semana passada. Alguma dúvida quanto a isso? Foi o Gabriel que perguntou? Então, Gabriel, é o seguinte. Quem não entregou ainda, porque eu já abri lá no nosso. Vamos lá, cadê o nosso Moodle? Ó, no nosso Moodle, opa, eu já abri aqui uma submissão da atividade da aula, que é a atividade de grafos, né? Para quem não enviou ainda, envie ele, finalize, e ele está marcado com a data de entrega, que era até hoje, né, no começo da aula, mas eu estendi até o final do dia de hoje, para que hoje, na aula, quem tivesse dúvida tirasse e pudesse implementar. E aí, continuando esse exercício, eu vou abrir agora, então, uma outra atividade, uma outra tarefa, que é a implementação do algoritmo de. Opa, e agora? Como é que escreve? Dijkstra para o seu grafo. Uh, naquela atividade? Tá, então a gente havia conversado sobre fazer todos os caminhos, né? A ideia principal era que vocês vissem a dificuldade que é buscar caminhos dentro de grafos. Achar um caminho não é difícil, mas esse caminho é o melhor caminho? Então a ideia era que vocês analisassem outras possibilidades e vissem limitações nos algoritmos que a gente estava implementando. E hoje, com a busca em largura e busca em profundidade e o Dijkstra, a gente tem facilidades para isso. Então, a ideia era que vocês tivessem implementado aquilo lá para que vocês vissem hoje a otimização, como que a gente melhora esse processo. Então, lá ficou meio que, tipo assim, para que vocês quebrassem um pouco a cabeça. Mas, como a gente já passou por isso, se você fizer a busca por um caminho, já está suficiente. Era inicialmente pedido para que vocês vissem todos os caminhos, mas um caminho só já está suficiente. Beleza? Então eu vou colocar a data limite de entrega aqui, então, até a semana que vem, dia 22, né? É 22? 22. Até as 13h29, antes da aula. Não me lembrar para nada. E está lançado, então, a atividade, implementação do algoritmo de Dijkstra para o seu grafo. Então é isso, galera. Eu vou disponibilizar essa vídeo aula já lá no nosso Moodle, que tem conteúdo, né? As que não tem conteúdo eu não disponibilizei, porque a gente ficou mais falando sobre atividade. Mas essa daqui eu já vou colocar lá no YouTube e colocar para vocês, para que vocês possam treinar aí e seguir os passos a passos que a gente acabou de fazer. Se não ficou nenhuma dúvida, então era esse o conteúdo que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou parar de tagarelar tanto, né? E deixar que vocês perguntem aí ou que façam discussões, enfim, o que vocês queiram conversar. Então eu vou finalizar a nossa gravação